6. Espiritualidade. Deus é espírito e, portanto, não tem corpo. João 4:24. Ele existe como ser que não é feito de matéria e que não tem partes, formas ou dimensões. 1 Timóteo 1:17, Êxodo 20, do 4 ao 6, Deuteronômio 4, do 15 ao 16. As passagens que atribuem a Deus partes corporais, segundo Crônica 16:9, Salmo 91, do 1 ao 4, deve ser entendida em sentido figurado, pois são antropomórficas. Página 3. Então, as passagens que atribuem a Deus as partes corporais, devem ser entendidas no sentido figurado, pois são antropomórficas. Deus é espírito com personalidade. Ele pensa, sente e fala, sendo espírito. Deus não está sujeito às limitações às quais estão sujeitos os seres dotados de corpo físico. Um exemplo, lá em Zacarias fala sobre os 7 olhos do Senhor. Então a Bíblia é um livro que ele é cheio de linguagem figurada. A Bíblia é cheia de linguagem figurada. Então quando a Bíblia fala aqui sobre os 7 olhos do Senhor, é óbvio que Deus não tem 7 olhos, mas é a capacidade que ele tem de ver tudo. É isso que a Bíblia está querendo dizer. Então, inclusive, quando fala atrás esse número 7, está falando de uma perfeição que não quer dizer exatamente só o número 7, mas uma totalidade. Exatamente. Como na fornalha, quando falou que foi aquecida 7 vezes mais. Não quer dizer que foi necessariamente 7 vezes mais, mas foi na sua totalidade que ela foi aquecida. Amém. Ótimo. Então, Deus é espírito, Jesus falando com aquela mulher samaritana, ele deixou bem claro que Deus é espírito, importa que os adoradores adorem em espírito e verdade. Então, eu não preciso de uma imagem, não preciso confeccionar uma imagem, não preciso me agarrar a nada que eu possa tocar para adorar a Deus. Eu não dependo de nada visível. Ele é espírito. Importa que eu busque a Ele em qualquer lugar, feche os meus olhinhos, não preciso ver nada, é totalmente espiritual a situação, meu relacionamento com Deus. Não preciso ver, só preciso crer que Ele é real, tão real quanto o vento que está soprando aqui nesse exato momento. Então não está sujeito a limitações como nós, Deus, no Antigo Testamento, ele entrava muitas vezes nos templos, quando, por exemplo, Salomão dedicou o templo a Deus, a Bíblia diz que a Shekinah, a glória de Deus, tomou aquele ambiente, mas de que forma? Em forma de uma fumaça, Então Deus é como um vento, como uma fumaça, mas aquela fumaça, aquela Shekinah, ela representava a glória de Deus, mas não era possível ver Deus, Assim como Moisés, Moisés queria tanto ver Deus, e Deus disse, fica na frente da rocha, eu vou passar. Mas ele só conseguiu ver Deus por trás, viu a glória de Deus, porque Deus não tinha como ele ver Deus, ele só conseguiu ver a glória, porque Deus é espírito. Mas Moisés foi ousado, Não me faça subir, se a tua presença não for comigo, Senhor, por favor. Onipresença. Deus está presente em todo lugar, estando envolvido na criação e na vida dos indivíduos. Salmo 139, do 7 ao 10, Para onde me irei do teu espírito, Será que se eu for lá para uma ilha deserta, será que eu consigo me esconder de Deus, Embora Deus esteja em todo lugar, Ele não habita em todo lugar, somente ao entrar em relação pessoal com um grupo ou com um indivíduo, se diz que Ele habita com eles. Mateus 18, 20, Salmo 34, 18, Isaías 57, 15, É muito comum nós que pregamos a palavra, em alguns momentos,
quando a gente sente que a presença de Deus está palpável no ambiente, né? Tem aqueles cultos, tem aqueles encontros, que a gente sente, a gente está ali pregando a palavra, e outra vez você está sentado na cadeira, está louvando, e tem aquele dia que você sente, meu Deus, né? Hoje está forte o negócio aqui, né? Aí automático, você fala, Deus está aqui. Ele estava com você antes de você entrar na igreja, porque se ele mora dentro de mim, onde eu vou, ele está comigo. Né? Deus é Emmanuel. O Espírito Santo estará comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas tem aqueles momentos que a presença de Deus é tão forte no ambiente, que é tão passível de ser sentido, que naturalmente a gente vai dizer, Deus está aqui. Né? Mas ele não está só aqui, ele está em todo mundo. Está em todos os lugares, né? Mas são aqueles momentos que a gente pode sentir, né? Que vamos falar a real, né? Porque a gente tem uma alma, a gente gosta de sentir as coisas, né? E quando a gente não sente, parece que Deus não está, mas Ele está. Ele está quando a gente sente e Ele está quando a gente não sente. Tudo é uma questão de fé. O salmista afirma que não importa para onde formos, Deus ali está. Salmo 139, do 7 ao 12, Jeremias 23, do 23 ao 24, Atos 17, do 27 ao 28. E Deus observa tudo quanto fazemos. Além de ser onipresente, está em todos os lugares, Ele consegue ver tudo. Os 7 olhos do Senhor. Consegue ver tudo que a gente está fazendo. Então não tem como a gente... Aquela historinha do pecadinho o pecadinho para debaixo do pano, eu vou varrer meu pecadinho, vou esconder aqui debaixo do pano dele. Ninguém vai ficar sabendo. Deus está vendo tudo. Não tem como esconder nada dele. Ok? Todo mundo entendendo aí, dona Carmen? Firme e forte aí. Então, é uma característica, né, trivial, assim, né? Todo mundo já deve ter ouvido em algum momento falar que Deus é onipresente. Só está aqui relembrando que são coisas que você está muito fundamentado na nossa vida. Onisciência. Deus possui todo o conhecimento. Significa que Ele conhece inclusive o futuro e os nossos pensamentos. Jó 37, 16, Salmo 139, Isaías 46, 10, Romanos 11, 33 e Hebreus 4, 13. Inclusive os nossos pensamentos. Daí a não necessidade, quando você está orando, de sempre orar com a boca. Né? Eu posso orar só com a mente. Posso orar só em espírito. Porque quando eu creio, eu entendo que Deus Ele lê todos os meus pensamentos, não preciso orar tudo com a boca. Né? E há quem diga, né, em se tratando de batalha espiritual, tem coisas que é até bom que você não fale, que o diabo não vai ficar sabendo. É só você e Deus. Né? Porque tudo aquilo que eu falo com a boca, o diabo já ouviu. Embora que eu, particularmente, não tenho medo do diabo, né? Mas respeito essa dica. E tem momentos que realmente não precisa orar com a boca, né? Ora só com a mente. Por exemplo, para fazer uma caminhada. Né? Se eu estiver caminhando num ritmozinho mais hard, eu vou ficar ofegante, eu não vou conseguir orar com a boca, mas eu vou orando, eu estou caminhando, eu estou orando com a mente. Né? Amém? Diga-se de passagem, eu adoro utilizar esse tempo da caminhada para orar. Deus prevê sem intervir. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece não somente o nosso procedimento, mas também os nossos próprios pensamentos. 1 Samuel 16, 7, 1 Reis 8, 39, Salmo 44, 21, Jeremias 17, do 9 ao 10. Quando a Bíblia fala da presciência de Deus, significa que Ele conhece com precisão a condição de todas as coisas e de todos os acontecimentos reais, possíveis, futuros, passados ou predestinados. A Bíblia diz que Ele escreve o fim desde o início. Então Deus já sabe o fim. Inclusive está escrito lá em Apocalipse que o capeta vai ser destruído, lançado no lago de fogo de enxofre.
E nós seremos vitoriosos com Ele para todo sempre, aleluia. E Ele vai enxugar toda a nossa lágrima e vai dizer, valeu a pena. Nós vamos dizer para Ele, valeu a pena. Então já sabemos o futuro. A presciência de Deus não subentende determinismo filosófico. A presciência de Deus, o que é presciência? Presciência é diferente de determinismo. O que é determinismo? Tem pessoas que acreditam que Deus é determinista. Ele determinou que vai ser assim e acabou. Não, uma coisa é determinismo, outra coisa é presciência. O que é presciência? É o fato de Deus saber as coisas de maneira antecipada. Por isso que algumas pessoas falam da predestinação, né? O que é a predestinação? A predestinação nada mais é do que entender que Deus já sabe tudo de antemão. Como Ele sabe tudo de antemão, Ele já pode prever o futuro, Ele pode estabelecer o futuro, Ele já sabe o futuro. Então, quando a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 1, que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, né? Ele, sendo Deus, nos escolheu antes do mundo existir e Ele já tinha um propósito de fazer da gente santo e irrepreensível. Agora, eu posso escolher não ser santo e irrepreensível, eu posso escolher viver uma vida de pecado, eu posso escolher viver no mundão. É o livre-arbítrio. Agora, Deus não me escolheu para isso. Ele me escolheu para outra coisa. Tá vendo? Então, essa é a presciência. Isso que as pessoas chamam de predestinação. Então, Deus me predestinou para algo, mas eu tenho livre-arbítrio para escolher o que eu quero. Né? Se eu não quiser, não acontece. Agora, Deus gostaria que fosse desse jeito, porque para isso Ele nos escolheu. Está dando para entender aí? Porque nós acreditamos no livre-arbítrio. Né? Eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. Caminho estreito, caminho largo. A vida e a morte. Escolhe a bênção. Deus coloca dentro de nós, Ele manda escolher. Escolhe a bênção. Agora eu posso escolher. Se tu quiser escolher o caminho largo, está aí. Né? Depois vem as consequências. Né? Então, por isso nós não acreditamos em determinismo. Deus determinou que a Gabi vai ser assim e acabou. Não. Todo dia a Gabi tem direito a fazer escolhas. Todos os dias. Então não tem nada determinado. Tem um plano para a tua vida, tem um plano para a minha, tem um plano para a vida da Carmen, tem um plano para a vida da Ana, tem um plano para o Senhor. Agora cabe a nós dizer sim para as orientações dele, para as instruções dele e seguir firme no caminho. E aí então tudo que ele planejou para nós vai se cumprir. Agora, se eu sair fora do trilho, nem tudo. Já cansei de ver de depoimentos de inúmeros pastores, apóstolos, alguns que já não estão mais, né? Pessoas como Ken Reagan, né? Um dos maiores mestres da fé da história, de contar, né, que Deus mostrou para eles que alguns discípulos poderiam ter ido muito mais longe, mas porque não foram totalmente obedientes, não foram tão longe como Deus mostrou para o líder que poderia ir. Então, assim como Deus pode mostrar para um líder o potencial que nós temos, imagina se Deus não sabe o potencial que a gente tem, né? Mas tudo está condicionado à nossa obediência. Então Deus é plenamente soberano para tomar decisões e alterar seus propósitos no tempo e na história, segundo a sua própria vontade e sabedoria. Então ele tem... noutras palavras, Deus não é limitado à sua própria presciência. Números 14, do 11 ao 20, segundo Reis, do 20 do 1 ao 7. Isso é uma coisa meio louca, né? Porque Deus, Ele está num tempo diferente do nosso. Ele está no tempo Kairos, que é o tempo de Deus, né? E nós estamos no tempo Cronos. Nós não conseguimos enxergar como Deus enxerga, né? Ele está na eternidade. Nós estamos num tempo onde a gente é monitorado por um relógio, onde o dia tem 24 horas, a semana tem 7 dias, né? Então, o que o autor está querendo dizer aqui é que, embora Deus esteja na eternidade, e na eternidade Ele já tem as coisas meio que traçadas,
Ele pode, como sendo onipotente, onisciente, ele pode entrar dentro do nosso cronos, que é o tempo nosso, e intervir. Entendeu? Só que, claro, tudo já está meio que planejado. Mas isso, para a gente entender com a nossa mente humana, o fato de Deus já ter escrito o fim desde o início, ele já tem mais ou menos tudo traçado o que vai acontecer com o mundo em geral, isso não significa que dentro do Cronos ele não possa intervir. Né? Porque se isso não fosse possível, para que orar? Né? Para que orar? Se Deus não pode fazer nada com as minhas orações. Mas quando eu oro, e Deus responde as minhas orações, isso é um exemplo claro das intervenções de Deus dentro do Cronos. Ele está lá na eternidade, mas ele entra dentro do tempo humano e ele interage com a gente. Tremendo isso. Deu algum nó na cabeça de vocês, não? É que até isso ele já sabe. Até isso ele já sabe. Aí onde entra a presciência, ele já sabe que a gente vai orar, ele já sabe que a gente vai pedir, ele já sabe que... Ele sabe tudo, né? Isso é onisciência. Então, onipotência, vamos lá. Deus pode fazer tudo o que deseja, tudo aquilo que deseja. Gênesis 17:1, Jó 42:2. Jó 42:2 é um texto clássico, né? Jó, depois de passar por tudo que ele passou, ele disse: agora eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Né? Então, os planos de Deus não podem ser impedidos. Salmo 115:3, Isaías 43, do 11 ao 13 e Marcos 10:27. Vamos lá, água. O pastor Cristo está meio acelerado hoje. Ele não pode pecar ou agir contra a sua própria natureza. Tiago 1:13. Deus não vai se contradizer. Impossível. Em muitos casos, Deus limita o seu poder, quando o emprega através do seu povo. 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. Em casos assim, o seu poder depende do nosso grau de entrega e de submissão a Ele. Em Efésios 3:20 vai dizer, né, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que nós opera. Então Deus é onipotente, Ele é o todo-poderoso, Ele pode fazer qualquer coisa, inclusive pode fazer mais, além de tudo aquilo que pensamos ou imaginamos. Porque nada limita. O poder de Deus é ilimitado. Eu gosto de dar um exemplo, né? Se Deus quiser pegar, um exemplo básico, né? Se Deus quiser pegar esse celular aqui e transformar num helicóptero, Ele pode. Ninguém consegue ter essa capacidade, né, de fazer uma oração desse tipo, né? Senhor, transforma o meu celular num helicóptero. Né? E uma vez eu participei de um congresso, um seminário de batalha espiritual e de adoração com a Nívia Soares, foi no ano de 2004, há 21 anos atrás. A Nívia Soares e o pastor Lorenzo, que é um pastor de uma cidade da Argentina, onde aconteceu um grande avivamento. Esse pastor já estava com o cabelo bem branquinho e sem cabelo, e ele era bem alto, assim, extremamente tomado pelo Espírito Santo. O cara era tão tomado pelo Espírito Santo que as pessoas se aproximavam dele, só dele tocar assim, sensivelmente, a pessoa não aguentava, já caía no chão. Assim, era muita glória de Deus naquele seminário. E agora, Espírito Santo, por que eu citei? E aí naquele seminário, né, a gente foi tão abastecido assim de fé, né, depois de participar desse seminário, que você sai de um seminário como esse assim, querendo ressuscitar morto e fazer essas loucuras, né? E aí eu cheguei ao ponto da minha ingenuidade, né, de orar. Acho que foi isso que aconteceu. Tinha um carro impedindo a saída do estacionamento, né? E ele não tinha como sair, né? Aí eu lembrei que a nossa fé pode remover montanhas, né? E eu pensei, Senhor, eu vou orar para o muro se deslocar, aí eu posso sair com o meu carro e depois o muro volta para o lugar, né? Você acredita que eu pensei isso? Eu estava no banheiro com isso pensando na minha mente, né? Eu vou orar para o muro sair. Eu pensei, estou falando a verdade.
E aí o Espírito Santo, né? Deus, com a paciência que ele tem, ele disse, Cristian, você não pode depredar o patrimônio público. Então tem coisas que você pode até ter fé, mas Deus não vai consentir com a tua oração. E provavelmente se eu orar para o meu celular transformar no helicóptero, ele também vai dizer não, né? Porque não funciona, Deus trabalha com processo, né? Imagina que eu ia ficar milionário da noite pro dia, eu vou vender meu helicóptero. Até que custa o helicóptero, né? Mas o que eu quero chegar à conclusão com vocês estão entendendo, né? É que Deus não está limitado a nada. Ele tem poder para fazer o impossível. Mas tem coisas que ele vai dizer não para nós, porque não fecha, né? Eu vou orar para ganhar na Mega Sena acumulada, né? Deus vai acabar comigo, né? Imagina. Né? Muito perigoso, né? Muito perigoso. A pessoa ficar milionária da noite para o dia é muito perigoso. Né? Ainda hoje a minha filha ontem fez 18 anos, né? Aí hoje de manhã ela veio, pai, agora eu posso ter cartão de crédito. Eu já joguei um balde de água fria de cara. Disse, parabéns que agora você pode ter cartão de crédito, mas tome muito cuidado com o cartão de crédito. Que o cartão de crédito na mão de uma pessoa sem domínio próprio, ele é um problema muito grave. Muito grave. Primeiro tenha domínio próprio, depois adquira o cartão de crédito. Soberania. Deus é soberano, isto é, ele tem o direito absoluto de governar suas criaturas, né, seus filhos, e delas dispor como lhe apraz. Daniel 4:35, Mateus 20:15, Romanos 9:21. Eu gosto também do Salmo 103:19, né? Salmo 103:19 diz que Deus estabeleceu o seu trono nos céus e de lá ele governa sobre tudo, né? Sobre tudo e sobre todos. Né? Salmo 103:19. Então Deus, amados, ele não perde o controle em nenhum momento. Inclusive, as autoridades constituídas são ordenadas por Deus e até o rei, Deus tem acesso aos reis. Né? A Bíblia diz em Provérbios, né? Como ribeiros de água são o coração do rei nas mãos do Senhor. Então, se Deus quiser inclinar o coração do Lula para cumprir um propósito, Deus faz. Assim como ele endureceu o coração do faraó. E quem estava no controle do faraó era o próprio Deus. Né? Então a gente às vezes não gosta quando se levanta um faraó na nossa direção. Né? A nossa vontade, Deus, tira esse faraó da minha frente. Né? Mas às vezes é o próprio Deus. Está colocando ali para tratar o meu caráter, tratar a minha paciência, minha perseverança, a minha humildade, sei lá o que Deus quer tratar. Eu gosto de uma frase do pastor Luiz Hermínio, eu acho tremendo isso, né? Que ele fala assim, as pessoas que você menos consegue transformar são as que mais te transformam. Eu acho tremendo isso. Porque essas pessoas que a gente não consegue transformar, muitas vezes a gente quer se livrar delas, né? Você tira esse espinho da carne. Mas são essas que estão te moldando, né? Porque quem diz, quem te elogia o tempo todo, concorda com tudo que você fala, passa a mão na sua cabeça, Carmen, você é tão querida, ai Carlinhos, queridinho de Jesus, né? É Deus, né? Todo mundo quer conviver com essas pessoas, né? Mas aquele que te diz, Gabi, você precisa mudar. Não, Gabi, desse jeito aí, tá legal. Aí, ninguém gosta que toca na ferida, né? Então é isso aí. Ele possui esse direito em virtude de sua infinita superioridade, em sua posse absoluta de todas as coisas e da absoluta dependência delas perante ele para que continue existindo. Daniel 4:35, né? Eu quero ler esse texto, que é uma fala com o rei Nabucodonosor, se não me engano. Daniel 4:35, onde a palavra de Deus vai dizer, né? Todos os moradores da terra são reputados em nada, segundo a sua vontade. Ele opera no exército do céu e nos moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Então Deus opera tanto com o exército do céu como os moradores da terra. E depois ali na conversa de Deus com Nabucodonosor,
ele vai dizer assim, ó, ele vai explicar o que ia acontecer com esse Nabucodonosor, né, que ele ia passar por um processo de lapidação, e isso está em Daniel 4, 25, e ele conclui a frase dizendo o seguinte: até que, Nabucodonosor, você vai passar por um processo de lapidação, presta atenção, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então Deus tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Então, se algum governante, seja em âmbito municipal, estadual ou nacional, está no poder de algum cargo público e até mesmo contra a nossa vontade, no mínimo Deus permitiu essa pessoa chegar lá. Porque nada acontece, nenhum fio de cabelo sai da minha cabeça se Deus não consentir. Não quer dizer que necessariamente Deus quis a pessoa lá, né? Mas Ele no mínimo permitiu. Ok? Misericórdia. Diga misericórdia. Misericórdia. É para mim pegar mais leve com vocês. Deus é misericordioso. A misericórdia de Deus é a divindade, é a divina bondade em ação em relação às misérias de suas criaturas. Bondade que se comove a favor deles, provendo o seu alívio e, no caso de pecadores impenitentes, demonstrando paciência longânima. Tito 3,5, Lamentações 3,22, né? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. É um texto muito conhecido. Isaías 49,13 também fala sobre essa característica. Eu gosto muito do Salmo 103, que inclusive eu ministrei aqui, acho que foi o último culto que eu preguei aqui. Eu gosto muito desse Salmo 103, né? Ele vai dizer que compassivo e piedoso é o Senhor, né? Lento para a cólera e abundante em amor. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, e nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Salmo 103, eu li do 8 até o 11. Então, Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Se Deus fosse nos tratar segundo os nossos erros, não estava lascado. Mas como Ele é cheio de misericórdia, né, Ele sempre alivia. A própria colheita, se a gente fosse ser honesto, né, se a gente fosse colher alguns erros que a gente cometeu na nossa vida, dependendo, algumas pessoas mesmo que cometeram alguns erros mais gravinhos, né, meu Deus, a colheita ia ser terrível. Mas Deus, Ele tem essa capacidade até de suavizar a colheita, principalmente na vida de alguém que está servindo a Ele em obediência e que plantou coisas erradas num momento que estava mais na ignorância, né? Aí eu creio que Deus dá uma suavizada, que Ele é misericordioso. Mas quando a gente não está na ignorância, toma cuidado, porque a lei de semear e de colher, ela é real. Eu gosto muito de uma explicação, né? A palavra misericórdia, ela vem no latim, ela é uma combinação de duas palavras, né? Miseris cardia, né? Ou miseris cordis, né? Cordis é coração e miseris é miséria. Então, misericórdia é uma combinação de duas palavras, miséria e coração. Ou seja, colocar o coração na miséria do outro. Isso é misericórdia. É o que aconteceu com o bom samaritano, né? Ele viu aquela pessoa ferida, o que ele fez? Ele colocou o coração, se compadeceu daquela miséria. E ele então deitou azeite, colocou vinho, tratou da ferida, colocou na cavalgadura e levou para uma hospedaria. Misericórdia. Jesus disse era para o jovem rico? Não, que ele perguntou, né? Quem desses, né? Acho que era para os doutores da lei, né? Quem desses parece que usou de misericórdia, né? O sacerdote que passou de largo, o levita que passou de largo, ou o bom samaritano que fez o que tinha que ser feito, né? Esse agiu com misericórdia. E Jesus disse, vai e faça da mesma maneira.
Experimentar a misericórdia de Deus significa ser preservado do castigo que se faz. Lembra que eu li no Salmo 103 que Ele não nos trata segundo nossos pecados? Então Deus nos preserva muitas vezes, né? Deus é o juiz supremo que detém o poder para determinar, em última análise, a punição a quem merece. Quando Ele nos perdoa do pecado, página 4. Deixa eu ir, Carlos, página 4. Quando Ele nos perdoa do pecado e a culpa, experimentamos a sua misericórdia. A misericórdia de Deus manifestou-se de maneira explícita ao enviar Cristo ao mundo. Quando Deus enviou Jesus ao mundo, essa, sem dúvida alguma, é a maior manifestação de misericórdia que o mundo já viu. Eu gosto daquele texto bíblico que diz, né, que Jesus se fez justiça por nós. O que significa? A justiça humana para um pecador, cadeia e punição. A justiça de Deus, fazer o filho morrer no lugar de todo mundo. Isso é misericórdia, né? É uma loucura, na mente humana não alcança, né? O cara é um bandido, merece cadeia e punição. É assim que a gente pensa. E Deus vai lá e salva, né? Manda Jesus morrer no lugar, para que o cara não seja preso nem condenado. É mais ou menos o que Jesus fez por nós. Nós merecíamos a condenação eterna, mas Jesus se fez justiça por nós, tomou o nosso lugar, morreu em nosso lugar, para que a gente pudesse ser alcançado por Deus e reconciliado com Ele. Isso é misericórdia. Uma frase, também aprendi com o pastor Luiz Hermínio, né? Pela misericórdia, eu não recebo aquilo que eu mereço. O que eu mereço? Punição. Pela graça, eu recebo aquilo que eu não mereço. Né? O que eu não mereço? O amor incondicional de Deus. Mas por causa da graça, eu mereço, eu recebo. Então, pela misericórdia, eu não recebo o que eu mereço. E pela graça, eu recebo aquilo que eu não mereço. Que é a bondade e o favor de Deus na minha direção. Só uma comparação entre graça e misericórdia. Né? Podemos continuar? Vocês querem fazer uma pausa, ir no banheiro? Lá em Canelinha, a gente precisou terminar a aula com 1h30 de duração, porque um aluno precisou sair e a gente resolveu naquele dia. Mas aqui, se vocês permitirem, a minha ideia é fazer 2 horas de aula, e até às 11 horas. Como é que vocês estão aí? Estão cansados? Estão com pique ainda? Tem 10h35, a gente pode ir com 20 horas direto. Pode? Até às 11? Já Tá. tá. Vamos até às 11 então. Tempo voa, né? Que a aula é muito agradável, o professor é muito bom, né? É muito humilde também. Então, isso tudo torna a aula dinâmica e os alunos não querem ir embora. Profetiza, filho do homem. Então vamos lá, outra característica de Deus. A veracidade e a fidelidade. Ou seja, Deus é verdadeiro e Deus é fiel. Deus não é homem para que minta. Números 23, 19. Deus é perfeitamente fiel às suas promessas e aos seus mandamentos. Salmo 33, versículo 4. Alguém quer ler para nós aí? Salmo 33, 4. E aí a Ana Cristina pega o 119 e 160. E a Gabi o 33, 4. E a Ana 119, 160. Vou botar os alunos para trabalhar um pouquinho, né? 119, 160? É primeiro 33, 4. 33, 4. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio. E cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Amém? Então, Deus é perfeitamente fiel, suas promessas e seus mandamentos, e sua integridade moral é sua característica pessoal permanente. A veracidade estável e permanente do Senhor é o meio através do qual somos santificados, porque a verdade proclamada tornou-se a verdade encarnada. João 1,14.
Tudo quanto Deus nos revelou é a mais absoluta verdade. Eu gosto de um salmo, é o Salmo 51, que diz que Deus ama a verdade no íntimo. Aquela conversa lá quando Davi é confrontado do pecado dele, né? Salmo 51 e o Salmo 32, são dois salmos do pecado de Davi, né? O Salmo 51, versículo 6, vai dizer assim, aqui é um desabafo de Davi, né, dentro do pecado de adultério que ele tinha cometido. Ele vai dizer, certamente tu amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Não sei se alguma tradução está diferente aí. Eis que comprazes na verdade no íntimo e no recôndito me faz conhecer a sabedoria. Então veja que Deus ama a verdade no íntimo. Isso eu aprendi com um apóstolo chamado Gustavo Lara, ele também é da Argentina, né? Vem muito pregado no Brasil, né? E é um versículo que às vezes você vai ler o Salmo, passa despercebido, né? Agora, quando a gente para meditar nesse versículo, eu acho uma pira. Né? Deus, ele não é só a verdade, como ele ama a verdade. Tá dando para entender? Uma coisa é você entender que Deus é a verdade. Ele é um Deus verdadeiro, não tem como sair mentira da boca de Deus. É impossível Deus mentir. Né? Ele não é homem para mentir. Agora, tão importante como saber disso, é entender que Deus ama a verdade. Então, quando eu sou uma pessoa verdadeira, que eu procuro sempre ser verdadeiro, falar a verdade, isso é algo que Deus ama. E aqui nós vamos dar uma salva de palmas para os autistas, né? Porque autista não consegue. Autista não consegue. Autista não tem filtro, né? As pessoas comuns, elas conseguem usar filtro. Mas os autistas não conseguem. Tem dificuldade, é uma dificuldade terrível. Então, quando você percebe que uma pessoa está sendo verdadeira demais, nota que provavelmente é autista. Autista não consegue usar filtro, ele simplesmente vai e fala, né? Mas Deus tem cura para os autistas também, eles vão recebendo o filtro do Senhor. Mas eles são mais verdadeiros, né? Assim como as crianças, né? Eu vou contar aqui para vocês. Quando eu era criança, o meu pai tinha arma, né? E durante um tempo o pastor Dalci teve arma. E ele escondia essa arma dentro do bidê. Né? É bidê que chama? Né? Dentro do bidê no quarto dele, né? E eu sabia que tinha aquela arma lá, né? E um dia, era um domingo, acho que era um domingo de manhã, o Espírito Santo me ajuda, eu era criança, mas Deus lembra essas coisas, né? E eu me lembro que apareceu um senhor na casa do meu pai e ele perguntou, seu Dalci, é verdade que o senhor tem uma arma? Não, eu não tenho arma. Não, porque eu fiquei sabendo que o senhor tinha uma arma e eu vim aqui, eu queria comprar, queria muito comprar a sua arma. E eu fiquei sabendo que o senhor tem arma. Eu disse, pai, sim, pai, o pai tem. Eu vi lá no dentro do quarto do pai. O meu pai queria me matar. Como é que tu... Ele só esperou o cara sair para me pegar, né? Como é que tu vai entregar o teu pai, rapaz? Mas o pai estava mentindo. Como é que o pai vai dizer que não tem arma? Se eu vi, estava lá no quarto do pai. Criança, né? A ingenuidade de uma criança é terrível. Então vamos lá. A veracidade estável e permanente do Senhor é o meio através do qual somos santificados, né? Porque a verdade proclamada tornou-se verdade encarnada. Tudo quanto Deus nos revelou é a mais absoluta verdade. Tudo quanto Ele fez até agora, no que se refere ao cumprimento de suas promessas, é a garantia definitiva de que Ele cumprirá tudo o que prometeu. João 14,6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele se denominou sendo a verdade. E ele e o Pai são um, né? E o Espírito Santo também é a verdade. Deus é fiel. Ele é absolutamente digno de confiança.
as suas palavras não falharão. Uma curiosidade aqui que eu vou compartilhar com vocês, a gente estava agora há pouco falando de misericórdia, né? E no Antigo Testamento, a palavra misericórdia, ela, na maioria das vezes, ela é uma tradução do hebraico da palavra chesed, ou, mais simplificando, esed, no hebraico. E esed, ou chesed, que é uma palavra muito comum no Antigo Testamento, traduzida na língua portuguesa por misericórdia, no original, chesed não é apenas misericórdia. Chesed significa amor constante, fiel, inegociável, imutável de Deus. Isso é o chesed, isso é esed. Então, quando a Bíblia diz que Deus é misericordioso, significa que Ele tem um amor constante, fiel e imutável. Está dando para entender? Quando você vai estudar no original, quanto que a gente aprende a mais, né? Então, por isso, quando a Bíblia diz que Deus é fiel, Ele é digno de confiança, porque Ele não muda. Se Ele prometeu algo, Ele vai cumprir. Pode passar os céus e a terra. No tempo certo vai acontecer. Porque Deus não tem a possibilidade dele falhar, entendeu? Se eu prometer uma coisa para o meu filho, Levi, tu quer comprar um PlayStation, né? No teu aniversário, o pai vai te dar um tablet novo. Só que aí chegou no dia do aniversário e não tinha dinheiro para comprar o tablet novo. E aí tu vai lá e compra um brinquedinho no R$1,99. E o tablet novo vai ficar para o próximo aniversário. Mas se Deus prometeu o tablet novo, no dia do aniversário está lá o tablet novo. Está dando para entender? Porque Deus não é como nós. Amém? Deus é digno de confiança e suas palavras não falharão. Ele é fiel na sua natureza e nas suas ações. A palavra hebraica amém verdadeiramente é derivada de uma das mais notáveis descrições do caráter de Deus e reflete a sua certeza e fidedignidade. Já expliquei para vocês, já ensinei para vocês o que significa a palavra amém no original? A gente aprendeu durante muito tempo, né, que amém significa assim seja, né? Mas não é, né? Amém, não que seja errado, né? Quando a pessoa diz amém, ou seja, estou concordando com o que você fala. E na língua portuguesa isso já virou chavão. Então quando alguém diz amém, amém, então ok, concordo, tudo certo. Só que no original, amém significa Adonai, o Senhor do Universo, é o Senhor da verdade. Então, que amém é um acróstico, né? Deus trabalha muito com acróstico. Diga-se de passagem, o livro de Esther é todinho feito de acróstico, né? Então, o acróstico amém significa Adonai, o Senhor do Universo. No original, tá? Adonai, o Senhor do Universo, é o Senhor da verdade. Então, quando eu estou dizendo amém, estou lembrando, Adonai, o Senhor, que é o Senhor do Universo, Ele é o Deus da verdade. Ele é verdadeiro. Ok? Ele não falha, Ele não mente. Então, essa palavra amém é uma das mais notáveis descrições do caráter de Deus, que reflete a certeza e fidedignidade. 13. Outro atributo de Deus, a bondade. Deus é bom. Amém? Eu preguei isso lá em Canelinha faz umas 2 semanas, né? Porque tem muita gente pregando na internet e tem muita gente que prega um Deus mau, né? E prega um Deus que não é aquele Deus que nós cremos, que é o Deus galardoador daqueles que o buscam, né? E aí eu gastei um culto lá para pregar só que Deus é bom. Aqui em Tijucas eu preguei no sábado que Ele era pai, e no domingo eu preguei lá que Ele é bom. E Ele é pai, e Ele é um pai bom. Amém? Então, se alguém ensinar que Ele é um pai ruim, a Bíblia diz que Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. A bondade de Deus é o atributo em razão do qual Ele concede a vida
e outras bênçãos às suas criaturas. Salmo 25:8, Mateus 5:45. Alguém quer ler? Alguém abre aí no Salmo 25:8 e alguém em Mateus 5:45? Salmo 25. Salmo 25:8. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Mateus 5:45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e ver chuvas sobre justos e injustos. Amém? Tudo quanto Deus criou originalmente é bom, uma extensão da sua própria natureza. Em Gênesis 1, 4, 10, 12, 18, 21, 25, 31, a gente vai ler que tudo que Deus ia criando, à medida que Deus foi criando o universo, né? A Bíblia vai dizer, e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Né? E aí no versículo 31, né? Gênesis 1, 31, viu Deus tudo que tinha feito e que era muito bom. Né? Ele só disse que era muito bom quando terminou. Né? Enquanto ele não terminou, era bom. Mas quando ele terminou tudo, aí ele disse, não, é muito bom. E houve tarde e manhã o sexto dia. Né? Então, e aí, quando Deus acabou, né, de fazer tudo que tinha feito, ele descansou. Né? E abençoou o sétimo dia, porque dele descansou. Então, quando Deus fazia, ele já dizia que era bom. Assim como ele é bom. Ele continua sendo bom para a sua criação. Deus cuida até dos ímpios, né? Mateus 5,45, né? A irmã Ana Cristina leu. Deus é bom principalmente para os seus, que o invocam em verdade. Eu gosto, bom lembrar aqui Romanos 5, né? Romanos 5 traz uma revelação interessante, que eu gosto dessa passagem. Romanos 5, 8 e 9, a Bíblia vai dizer assim, ó, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, ou seja, quando a gente ainda era pecador, Deus fez Jesus morrer por nós. Aí ele acrescenta, versículo 9, logo, muito mais agora. Sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, se Deus já nos amava, quando a gente estava lá no pecado, no mundão, ele deu Jesus para morrer no nosso lugar, imagina agora que eu estou servindo ele, agora que eu estou em obediência a ele, agora que eu estou na casa dele. Né? Se ele já era bom, vai ser mais ainda. Porque qual pai que vai querer bater, disciplinar um filho obediente? Não tem, só vai ser motivo de alegria, né? Só alegria. Se ele já é bom, vai ser mais bom ainda. Está dando para entender? É só... E até, inclusive, quando nos disciplina, ele também está sendo bom. Embora que ninguém goste de apanhar, né? Mas ele também é bom quando nos corrige, né? Porque ele é um pai, não é um pai ausente, né? 14. Mais um atributo de Deus. Deus é amor, né? 1 João 4,8, né? Amados, amemos uns aos outros, né? Porque Deus é amor. Deus é amor. Tem até uma igreja, uma denominação, né? Igreja Deus é amor, né? O que significa que ele se doa eternamente aos outros. 1 João 4,8 e João 17:24. Jesus disse que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida, né? Pelos seus. Só alguém que ama poderia dar a vida por pecadores, né? Deus ama a todos. Mateus 5,45, Romanos 8, do 35 ao 39. O amor de Deus é altruísta, pois abraça ao mundo inteiro, composto de humanidade pecadora. João 3,16, né? Deus amou o mundo, né? E aí quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira, não é o mundo sistema, mas é o mundo pessoas, né? Que Deus não amou o sistema do mundo. Deus amou, ele ama as vidas, e por elas ele se entregou. E Romanos 5,8 eu acabei de ler aqui, eu nem sabia que estava no texto. Né?
A manifestação principal desse seu amor foi a de enviar o seu único filho Jesus para morrer em lugar dos pecadores. 1 João 4, 9 e 10, lá no finalzinho da Bíblia, vai dizer, né? Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4, 9 e 10. Quem aqui já cantou aquela musiquinha na igreja, né? Amados, vamos amar uns aos outros, para as crianças, né? Pois o amor vem de Deus, e todo que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Quem não ama, conhece a Deus, pois Deus é amor, amados. Vamos amar uns aos outros. 1 João 4, 7 e 8. Quando eu me converti na Igreja Batista, né? Em 1996, 97, 98. A gente cantava essa música no culto direto, todo domingo. Era repetida essa música, né? Então eu gravei, né? Não cantava só para criança, não. Eu cantava no culto mesmo. Só vou me animar, vou cantar hoje à noite lá em Canelinha. Alguém for no culto lá em Canelinha, eu vou cantar essa música. Se Deus assim permitir, né? A gente ora, né? Mas eu creio que vai dar certo. Além disso, Deus tem amor paternal, especial àqueles que estão reconciliados com Ele por meio de Jesus. Então, Deus tem um amor paternal, em especial para com aqueles que já foram reconciliados. É o que a gente leu ali em Romanos 5, né? Que se ele já nos amava antes, ainda mais agora que a gente está no caminho certo. Justiça, mais uma característica de Deus, a justiça. Deus sempre age segundo o que é justo. Ele mesmo é o parâmetro da justiça. Deuteronômio 34, 4, Gênesis 18, 25, Isaías 30, 18, Jeremias 9, 24 e Atos 17, 31. Vou pegar um texto para ler aqui. Vou ver Isaías 30, 18. Na próxima aula, como vocês vão ler em casa, aí eu não vou ficar citando tanto texto não, tá? Hoje é diferente porque não deu tempo de vocês lerem. Aí é bom a gente ler porque a gente vê que está na Bíblia, né? Está na Bíblia. O pastor não está ensinando nada que não está na Bíblia. Né? Isaías 30, 18, né? Contudo o Senhor espera para ter misericórdia de vós. Ele se detém para se compadecer de vós, pois o Senhor é um Deus de justiça. Bem-aventurado todos os que nele esperam. Lembra que ele ensinou, né? Jesus ensinou buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? Não é só o reino de Deus e a sua justiça, porque o reino sem a justiça do reino ficaria um reino incompleto, né? Imagina um reino sem a justiça do reino, né? Aí fica um reino de bagunça, né? Agora Deus já deixou claro que é o reino e a sua justiça, ou seja, os princípios do reino, os ensinamentos do reino, os estatutos do reino, os ensinamentos de Jesus, isso vem junto com o reino. Né? É um reino de justiça. A justiça é obediência a uma norma reta. Deus manifesta este atributo quando livra o inocente, condena o ímpio, quando perdoa o penitente. Salmo 51, 14. Quando julga e castiga seu povo, Isaías 8, 17. Quando dá vitória à causa dos seus servos fiéis, Isaías 50, do 4 ao 9, Deus não somente trata justamente, como também requer justiça. Quando o homem peca, Deus graciosamente justifica o penitente. Romanos 4, 5. Né? Quando há confissão de pecado, Deus nos perdoa. Isso também diz respeito à justiça de Deus. Mas quando há uma quebra de princípio, né, o apóstolo René sempre diz, né, que quando você quebra o princípio te quebra.
E isso é real. Porque Deus é um Deus de princípios. Quando você quebra o princípio te quebra. E por que isso acontece? Por causa da justiça de Deus. Como ele é justo, ele não pode violar uma lei estabelecida por ele. Né? Todo pecado vai gerar uma consequência. Se Deus diz que não posso mentir, e eu vou lá e minto, Deus me perdoa? Se eu pedir perdão, perdoa. Me dá uma nova chance? Me dá. Mas vai haver uma consequência daquela mentira. E Deus vai... E por que a consequência precisa existir? Porque Deus é justo. Se Ele não dá a consequência, eu vou continuar mentindo. Né? Porque não tem consequência. Aí eu vou achar que posso mentir. Então Deus tem a consequência, que é para que a gente corrija o erro e não volte a errar novamente. Né? Eu dei o exemplo lá na célula, né? Eu trabalho com vendas. Né? Eu posso querer falar coisas que o meu produto não faz para poder vender. Ok, vou vender, o cliente vai comprar. Só que quando ele estiver utilizando o produto lá na casa dele, que ele vê que aquele produto não faz o que eu falei que fazia, ele vai querer o dinheiro de volta. E aí, adiantou mentir? Perda de tempo? Ou ainda vou ter que pegar o produto usado, vender o produto usado e devolver o dinheiro para o cara. Então, fala a verdade que dói menos. Palavra de mãe. Mais uma para gente encerrar hoje. Ira. Mas ira, Deus também se ira? Sim. Deus odeia intensamente o pecado, mas ama o pecador, desejando que o mesmo se arrependa. Romanos 1,18, Romanos 9, do 22 ao 23, João 3,36. O cristão não deve temer a ira de Deus, visto que ele foi salvo pela justiça de Cristo, Romanos 5,9. Mas deve irar-se contra o pecado e a injustiça. Né? A ira que nós temos que ter contra o pecado e contra a injustiça. Agora, Deus é um Deus que se ira. No Antigo Testamento ele se irou várias vezes, e no Novo Testamento o próprio Jesus se irou com aqueles religiosos, se irou quando as pessoas transformaram a casa dele num covil de ladrões, né? Começaram a fazer um comércio dentro da casa de Deus. Jesus pegou um chicote e botou todo mundo para fora do templo e disse: vocês nunca leram que a casa do meu pai seria chamada casa de oração, e vocês transformaram a casa do meu pai num covil de bandido, né? Fazendo negócio dentro da casa do meu pai? E Jesus botou todo mundo para correr. Por quê? Porque Deus, Jesus é Deus, né? Deus se ira. Né? E a ira não necessariamente é um sentimento errado, né? A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Então, assim como Deus se ira, nós também podemos se irar. Só que nós podemos irar, mas não pecar. Por exemplo, eu posso bater num filho? Posso, mas não com ira. Eu me iro quando meu filho desobedece, mas eu preciso estabilizar o meu coração para, na hora de aplicar a disciplina, fazer aquilo sem ódio. Fazer aquilo porque, de uma maneira que ele entenda que aquela punição é para que ele seja educado, perceba o erro que ele cometeu, mas não bater com ódio. Eu bater com ódio, eu vou estar gerando um sentimento esquisito na vida do meu filho. Então ninguém pode bater com ódio. E tem pai que não tem domínio próprio, não é cristão, né? E, infelizmente, bate com ira mesmo. E vai e arrebenta tudo. E às vezes com ira bate até mais do que o necessário, né? E às vezes até espanca, e às vezes até cria hematoma. E isso gera consequência, né? Então, irai-vos e não pequeis. A Bíblia diz, né, não se põe o sol sobre a tua ira, né? Principalmente se tratando de marido e mulher, o bom é resolver as coisas antes de dormir, né? O negócio de dormir bumbum com bumbum, né? Cada um para um lado, né? Então, o bom é resolver antes, né? E dorme na mesma cama e está tudo certo. Mas Deus é um Deus também que se ira. Né? Deus se ira, porque a ira é uma característica de Deus. Ok? Então, não dá para a gente separar Deus. Às vezes o que a gente percebe é que alguns cristãos eles querem separar Deus.
Ele quer o Deus de amor, Ele quer o Deus que é bom, Ele quer o Deus que é misericordioso, que é paciente, mas o Deus da justiça Ele não quer. O Deus da ira Ele não quer, entendeu? Então eu tenho que aceitar o pacote completo. Eu preciso receber Deus na minha vida por inteiro. Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é fiel, mas Ele também é justiça. E Ele também se ira. E se Ele precisar executar uma disciplina na nossa vida, Ele vai disciplinar. Então eu tenho que aceitar Ele como Ele é, entendeu? Não dá para querer só uma parte de Deus. Eu quero só o Deus misericordioso. Esse aí eu vou levar para casa. Amém, queridos? Vamos parar por aqui, então? A primeira aula, realmente, ela é uma aula um pouquinho mais completa. Tem algumas lições que elas são um pouco mais curtas. E tem algumas lições que eu creio que a gente vai conseguir fazer numa aula, tá? Mas tem outras que não, porque tem bastante conteúdo. E o pastor Christian, sinto muito dizer para vocês, você já deve ter percebido que ele é chato e detalhista. Eu não consigo explicar superficial, eu gosto de aprofundar, né? Até porque, depois que terminou, estão formados, né? Então, e aluno meu vai para casa com bastante substância. Vamos ficar de pé? Fazer um pontinho aqui, na próxima aula, então, fica como tarefa de casa. Vocês terminam de ler esse finalzinho aqui, a página 4 e 5, né? Que é só sobre a santidade de Deus, depois a paternidade. Aí termina essa leitura, né? E em casa vocês já podem começar a ler a lição 2, tá? Que é Quem Sou Eu, tá? Aí vocês podem ler aí umas 3 páginas, porque com certeza não vai conseguir terminar tudo na próxima aula, né? Pode ler umas 2, 3 páginas, tá bom? E aí na próxima aula nós continuamos. Quem que ainda não orou aqui nessa turma aqui? Quem que orou semana passada, na primeira aula? Foi a Gabi que orou? Ninguém orou? Não? Não. Então pode ser a Gabi ou a Ana Cristina? Ora aí a Ana, eu sempre boto a Gabi para trabalhar muito. A Ana, ora agradecendo aí a nossa aula. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos, Senhor, agradecer, Senhor, por este momento, Senhor, que estivemos aqui, Senhor, aprendendo, ouvindo, Senhor Jesus, cada palavra, cada ensinamento, Senhor. Que hoje, Senhor, início da semana, Senhor, o Senhor esteja conosco, Senhor, que a nossa semana seja abençoada, Senhor. Obrigada, Senhor, por este tempo, por este momento. Obrigada por termos trazido todos aqui para aprender, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em teu santo nome, Senhor. Amém, Senhor Jesus. É difícil para nos ajudar o resto da semana, mas agora já foi.